Oferecimento: Fleming, redes de farmácias. Adega Imperial. Olá, seguidor Portal BNT, também das redes sociais do Roberto. Nós estamos mais um episódio do Papo Aberto com o Roberto. Lembrando desde já que vocês compartilham, curtam a nossa transmissão para que a gente consiga aí compartilhar esta informação, esta entrevista de hoje. Nós estamos hoje com o deputado estadual Jorge de Oliveira Brandi, mais conhecido como Goura Nataraj. Seja bem-vindo ao Portal BNT, seja bem-vindo ao Papo Aberto com o Roberto, deputado. Valeu demais, Roberto. Um prazer poder estar aqui e poder conversar um papo aberto. Já gostei do nome, né? De poder ter essa troca de ideias aqui é fundamental para a política. Grande prazer. Goura, que foi eleito deputado já no segundo mandato, aqui nas regiões dos Campos Gerais ainda não é tão conhecido, porque é um político novo, né? Tem uma carreira ainda recente aí como deputado e também como vereador. Então vamos falar um pouquinho da tua carreira. O Goura, que é um defensor do meio ambiente, um ambientalista, também da questão das ciclovias, né? Então tem muito nessa questão de defender a natureza, e é uma das áreas que você atua, não só essa, é claro, mas atua muito forte nesta área. Então você foi eleito vereador lá em 2016, né? Primeira eleição tua como vereador e depois saiu aí como deputado estadual lá em 2018 sendo eleito. 2016 fazia parte do... 2016 eu já estava no PDT. Já estava no PDT. Todos os meus mandatos, Roberto, foram pelo PDT. Eu estou com mandato desde 2016, né, que eu fui eleito vereador de Curitiba, com, eu lembro, 6.573 votos. A primeira eleição ninguém esquece. A primeira eleição. Eu fui, na verdade, candidato a primeira vez pelo PV em 2014, a deputado federal. Verdade. Mas não me elegi, mas tive uma votação muito expressiva. Foram mais de 13 mil votos. Quase 11 mil em Curitiba apenas, o que já era mais do que suficiente para se eleger. Que potencializou a eleição como vereador. E na ocasião, o ex-prefeito Gustavo Frutti me chamou para integrar a equipe de trânsito, de mobilidade da prefeitura. Eu aceitei e foi uma experiência muito rica de poder atuar de forma decisiva em projetos de segurança no trânsito, para fomentar o uso da bicicleta, de segurança para os pedestres, que são bandeiras que me eram e ainda são muito caras. Daí me elegi pelo PDT, vereador de Curitiba, fui eleito deputado 2 anos depois, em 2018, também pelo PDT, deputado estadual. Na ocasião, de todos os vereadores de Curitiba que estavam candidatos a federal ou estadual, eu fui o único que se elegeu. Saí, assim como o pessoal não botava muita fé. Era na época um azarão? Um azarão, exato. Porque estava assim, o líder do prefeito com o recurso, com a máquina toda. Alguns já deputados, já alguns vereadores eleitos, né? Já estavam candidatos ali. E eu era o líder da oposição ao prefeito Rafael Greca. O que dificulta, né? O que dificulta, mas de certa forma o Greca me ajudou a me eleger. Ele começou a dizer assim que haviam criaturas agourentas que lhe faziam oposição na Câmara de Vereadores. Agourentas referindo-se a Goura. Ele disse que não, mas Goura é o meu nome espiritual, eu sou professor de yoga, estudante das tradições da Índia, da meditação, e Goura é o nome que eu ganhei na Índia em 1998. Eu tinha 18 anos de idade e eu comecei a usar Goura na minha vida social, e quando entrei para a política, ao invés de Jorge, que você trouxe... Você perguntar de Jorge Brandi, poucos conhecem. Poucos conhecem. Fala deputado Jorge, o pessoal não identifica. E achei, vou marcar o nome Goura, né? Um nome Tem mais fácil de falar e indiferente, né? Mas chamar a atenção. Fui candidato a prefeito em 2020, prefeito de Curitiba, onde nós ficamos em segundo lugar, com mais de 110 mil votos. E depois, agora em 2022, fui reeleito deputado. Até aqui em Ponta Grossa, acho que tive mais de 500 votos aqui em Ponta Grossa. Então, mesmo sendo a minha base eleitoral, Curitiba, mais próxima à região metropolitana, também o litoral, ainda assim a gente esteve muito próximo, eu acho, de algumas discussões centrais aqui de Ponta Grossa sobre a escarpa devoniana, o fomento à agroecologia, o fomento à pesquisa e ao fortalecimento da UEPG. Então, eu acho que também isso me aproximou aqui da população, né, dos Campos Gerais como um todo, especialmente de Ponta Grossa. Principalmente aqueles eleitores que têm essa causa ambiental, a questão da...
Eu já dei aula de yoga aqui em Ponta Grossa. Ah, já deu aula tempo aqui? atrás, E então também muita gente, talvez, algumas pessoas me conhecessem Sim, por causa teve esse disso. contato, então. Mas eu digo assim como você trouxe, o que me levou para a política foram as causas ambientais, foi a ecologia, foi a discussão sobre a cidade, a construção de uma cidade mais humana, de uma cidade que respeita a escala humana. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente refletir, que a qualidade de vida das nossas cidades precisa melhorar. E a gente tem que pensar muito nas calçadas, na acessibilidade, em espaços públicos de qualidade. Pensar no crescimento das cidades associado à questão ambiental e à questão de locomoção, a produção agrícola também associada à questão ambiental, porque elas têm que conviver, tem que ter produção agrícola, mas a questão ambiental ela é muito importante, né? Muito, e inclusive no período que eu fui vereador da capital, de Curitiba, nós aprovamos uma lei que eu acho que é de extrema importância, que é a Lei da Agricultura Urbana. Nós temos uma lei, foi aprovada em 2018, né, em Curitiba, que prevê a regulamentação e o fomento da prática da agricultura urbana, não apenas para fins lúdicos ou como hobbies, o que tem com certeza uma importância, mas também pensando na segurança alimentar, pensando na renda. Então, é uma das leis que eu tenho mais orgulho de ter sido autor nessa trajetória política desses últimos anos. E assim como aqui em Ponta Grossa, acredito que em Curitiba também tem os grandes vazios urbanos que têm que ser aproveitados, né, para esse fim. Sim. A gente tem vazios urbanos, tem áreas que poderiam, de terrenos baldios, áreas assim que só servem para, enfim, que causam insegurança à população. Que hoje ele cresce mato, o risco do mosquito da dengue, que é uma preocupação muito grande hoje, né? E sabe uma coisa, Roberto, que isso eu já ouvi lá em Maringá, que tem uma política de agricultura urbana muito forte, lá em Curitiba também. Muitas vezes o ganho não é nem esse ganho econômico ou do alimento, é um ganho de sociabilidade, de pessoas muitas vezes aposentadas que vão ter um lote para carpir, para plantar e produzir um alimento livre de veneno, saudável, e nisso conhecem pessoas, saem de casa, têm uma atividade. Então, uma atividade física, inclusive. Até deixa eu dar um exemplo do meu falecido pai. Meu pai se aposentou e ele falava, quem se aposenta fica parado, logo morre. E ele fazia isso. E ele encontrava, às vezes, alguns terrenos perto da casa lá, conversava com o dono, limpava o terreno e fazia plantação. Uma parte ele dava pro proprietário, pros vizinhos, só para ele ter uma ocupação, uma atividade física. Meu pai fazia isso na simplicidade dele e ele atuava dessa forma. E a ideia é, assim, que as cidades, o Estado, tenham uma política ativa de incentivo a essa prática. Então, a agricultura urbana, ela tem que ser vista nesse potencial imenso que ela tem de alimento saudável, de segurança alimentar, de aspectos positivos para a saúde do indivíduo, saúde mental das pessoas e também segurança. A gente fala muitas vezes de segurança pública na perspectiva assim, de policiamento, de repressão, quando na verdade a rua é segura, o bairro é seguro quando a gente tem gente na rua. Quando a comunidade está envolvida. Quando as pessoas estão na rua, seja jogando bola, seja praticando esporte, seja conversando, convivendo na rua. Tomando um chimarrão, tererê na praça. Você ter, assim, gente sentada com cadeirinha de praia, crianças andando de bicicleta. É isso que a gente precisa para pensar. Segurança pública, obviamente, passa por um fortalecimento dos órgãos policiais, das guardas municipais, mas passa, primeiramente, isso a gente defende muito, por uma visão de urbanismo. A gente tem que trazer as pessoas para a rua. Por isso, de novo, né, no início da minha fala aqui, é pensar a cidade para as pessoas. Cidades que respeitem a escala humana, onde caminhar seja um ato possível, seguro, onde as pessoas com deficiência consigam acessar a cidade, onde a oferta de lazer, de cultura, seja disponível para toda a população, em todos os bairros. E não só no centro da cidade, onde as pessoas não têm nem condições de recurso para o transporte coletivo para chegar, para ter acesso a esses instrumentos. São assim, com um bom urbanismo, a gente cria uma boa cidade, uma cidade segura. Mas para isso precisa de planejamento do governo municipal, a intervenção do poder público, né, deputado? A gente tem que pensar assim, é necessária uma vontade política, uma visão política. Curitiba, por exemplo, né, é conhecida mundialmente
por boas ações urbanísticas que a gente teve no passado. Então, o Jaime Lerner, quando foi prefeito, ele faz a primeira rua de pedestres da América Latina, né? Que foi um ato corajoso, até ousado, de tirar os carros e falar, não, essa vai ser uma rua para os pedestres, né? E é curioso, a história conta que ele fez isso de sexta para sábado, para pegar o final de semana, porque tinha muita resistência dos comerciantes que achavam que, puxa, vai quebrar o comércio, não vai ter gente parando, passando. E foi justamente o contrário, né? Então, aumentou o comércio, aumentou a vida no centro da cidade. A gente tem bons exemplos do passado e isso repercute assim até hoje em dia, né? Se Curitiba, se comparado com outras capitais, é uma cidade que está à frente em muitos aspectos, porque houve no passado um plano diretor, houve uma política de zoneamento, uma política de transporte coletivo. A nossa crítica atualmente, Roberto, é que muito disso ficou no passado. A gente está preso a uma imagem do que a cidade foi no passado e não está percebendo que agora, em 2024, a gente está enfrentando questões muito sensíveis e muito urgentes. A crise climática ela não é mais uma teoria dos cientistas, ela está aí, presente. Não é aquela discussão lá da Eco 92 no Rio de Janeiro. Não, vai acontecer, não é um alarmismo, nada disso. E as pessoas vivenciam isso no dia a dia, né? No dia a dia, a gente está vendo um regime de chuvas completamente desequilibrado e a gente tem que pensar as cidades a partir dessa perspectiva que vai ser mais frequente e mais constante. Então, às vezes a chuva é intensa, às vezes a escassez da chuva, ondas de calor intenso, ondas de frio intenso. Então, é muito importante que a gente tenha prefeituras, prefeitas e prefeitos e políticos em geral comprometidos com a questão climática, com a questão ambiental. Eu falo isso porque muitas vezes parece, você é um ambientalista, você sonhador? É um sonhador, você é um verde, como se isso não fosse uma questão central de todos, para todos nós, para a economia, fosse central para a sobrevivência nossa, em todas as nossas cidades, em todos os países do mundo. E quando se fala sobrevivência, aqui em Ponta Grossa, não, Curitiba menos, a gente vê lá São Paulo, Rio de Janeiro, que dá uma chuva torrencial, aqueles carros boiando, as pessoas se resgatando mulheres, crianças de dentro do carro, então é questão de sobrevivência mesmo, claro, né? Não, a gente tem que pensar como que a gente está tratando os nossos rios nas nossas cidades, qual que é a política de habitação que a gente está implantando nas nossas cidades, qual que é a política de mobilidade, porque, por exemplo, se a gente só estimula o automóvel, o carro, a gente está contribuindo, né, para os gases de efeito estufa, a gente está contribuindo para essas bolhas de calor nas nossas cidades. Ou, por outro lado, se nós tivermos uma política de incentivo ao transporte coletivo, com uma tarifa mais barata, com qualidade, que as pessoas pensem, poxa, eu vou andar de ônibus porque eu tenho vantagem financeira, de tempo e também de outras ordens. Se a gente tem uma política para os pedestres, uma política para o uso da bicicleta, naturalmente a gente vai deixando o carro em segundo plano. Ou motocicletas, né? A gente viu nas últimas décadas a quantidade, nós em Ponta Grossa, acho que no Brasil inteiro, a quantidade de motocicletas que tem no trânsito, né? Sim, porque é uma opção que se coloca mais barata, mais rápida, etc. Só que aí o risco de acidentes, enfim... O risco de acidentes, e você ainda está com um motor a combustão, etc. O que está acontecendo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos do mundo? Paris, por exemplo. A gente está tendo uma escolha radical, até de certa forma, para priorizar os pedestres, as bicicletas e o transporte coletivo. Isso, assim, é a saída. E é curioso que a nossa legislação brasileira, a Lei da Mobilidade Urbana de 2012, ela já coloca isso, que no desenho urbano, no planejamento urbano, a prioridade é do coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado. Ou seja, um prefeito, uma prefeita, um governador, uma governadora com coragem e com visão assim, de presente e do futuro, vai implantar essas coisas, mesmo que no momento a gente tenha uma certa reação. E é possível você pensar nas nossas cidades, Ponta Grossa não é exceção, tem espaço para a gente priorizar o transporte coletivo, para a gente priorizar assim, uma política de calçadas de excelência,
sabe? Porque esse é um outro ponto, Roberto. A nossa população está envelhecendo. Isso é bom. A expectativa de vida aumenta, a longevidade aumenta, mas um idoso, uma idosa, ela precisa de mais cuidados. Uma queda para um jovem na calçada, ok. Representa uma luxação apenas. Agora, uma fratura para um idoso tem consequências gravíssimas. Então, a gente falar de calçadas, de excelência, de acessibilidade, de cruzamentos seguros, não é nenhum tipo de luxo. Então, voltando, né, ao ponto, todos esses temas estão interligados. Quando a gente está falando de uma política de redução de emissões de carbono, de prioridade do transporte coletivo, de prioridades da bicicleta, dos pedestres, a gente está contribuindo ativamente para uma política ambiental, porque a gente está reduzindo os carros. A gente está falando de segurança pública, porque você vai ter gente na rua, caminhando, pedalando. A gente está falando de espaços públicos de excelência, com quadras esportivas, com acesso à água, com arborização. Tudo isso, você veja, é uma visão de cidade completa. É isso que a gente defende, né, para Ponta Grossa, para Curitiba, para os 399 municípios aqui do nosso estado. Muito bem. Então, você que está nos acompanhando aqui no Portal BNT, no Papo Aberto com Roberto, nós estamos hoje aqui com o deputado estadual Goura Nataraji. Lembrando aí que nosso bate-papo ele tem aí um patrocínio, o apoio da Farmácias Fleming, uma rede bastante conhecida aqui na nossa cidade, Goura. E essa realmente é uma questão bastante importante. Eu, por exemplo, utilizo o transporte coletivo, utilizo quase que diariamente, e também aí a questão dos aplicativos. E eu sempre comento com os motoristas de aplicativo, né? Ponta Grossa é uma cidade antiga, completou 200 anos em 2023. Eu fico imaginando daqui 10, 15 anos, como que vai ser o transporte aqui no centro da cidade, porque hoje já em alguns horários que fica quase que intransitável, tudo engarrafado. Sim. E hoje em dia, de cada 10 carros que entram no mercado, quantos que saem, quantos que deixam de circular? Não sei se 1 ou 2 no máximo. Sim. Então, como que vai ser essa questão da mobilidade realmente, se você não tiver um planejamento? Se hoje, em 2024, nós temos uma dificuldade, 2034, 2044, certamente será um grande problema. Então, é algo realmente que tem que se pensar. Se a gente não mudar o curso das políticas, o problema só vai se agravar. A gente achar que está tudo bem, está tudo certo do jeito que está, a gente vai ter problemas cada vez maiores que vão se avolumando e cujas soluções vão ficar ainda mais difíceis, né? Então, é importante pensar, obviamente, a realidade dos bairros, a realidade das comunidades, mas ter esse olhar macro também, onde a gente veja a cidade como um todo, essa conurbação, né, que é o fenômeno onde uma cidade vai se grudando em outra cidade. Curitiba já é uma cidade conurbada com outros 14 municípios. Nós temos um núcleo urbano central, onde você não sabe onde termina. É o limite de um município para outro. Não, já é integrado. Então, Curitiba com Pinhais, Curitiba com Araucária, Curitiba com Campo Largo, com Colombo. Só que a gente não tem políticas públicas integradas. Então, a política de moradia não existe. A política mesmo do transporte coletivo é super deficitária. A política de habitação, muita gente em Curitiba deixa de morar em Curitiba porque está ficando cada vez mais caro e vai morar na região metropolitana, porque acaba conseguindo um aluguel ou adquirir um imóvel mais barato. Então é importante esse macro planejamento, mas também um micro planejamento. A gente tem que pensar a qualidade de vida no nível da rua, no nível do bairro, no nível da comunidade, no nível da praça. Qual que é a praça da tua casa? Se a praça mais próxima de você, essa praça tem equipamentos para as crianças, tem espaço para os idosos, tem espaço para os jovens. Tem árvores para poder ficar ali à sombra. Você fica numa praça que não tem arborização, as pessoas não vão frequentar, principalmente durante o dia, né? Então você tem que pensar todos esses aspectos, esses detalhes que vão fazer a diferença. Se você tem uma área pública com oferta de esporte, de qualidade, com quadras boas, né, de práticas esportivas em geral, desde o skate, o basquete, o futebol, ping-pong, né, até o xadrez, bocha, né, você fazer essas ofertas, você ter arborização, você ter acesso à água, você ter acesso a sanitários públicos, tudo isso transforma a nossa cidade, promove saúde da população, promove cidadania, promove segurança pública. Eu sou um adepto da ideia de que o urbanismo ele é capaz de transformar, né, a nossa realidade.
E um bom urbanismo, ele transforma para melhor a nossa realidade urbana e a nossa experiência urbana. Muitas vezes as pessoas chegam ao final de semana, ao feriado, puxa, eu quero ir embora da cidade, quero ir para o mato, quero ir para a natureza. Por quê? Poxa, a cidade está tão hostil, está tão horrível, tão poluída assim. O que a gente fez de errado com as nossas cidades? Então, eu acho que é uma reflexão muito importante, assim, da gente pensar que as cidades podem ser locais muito incríveis, né? Elas, assim, a oferta, como você bem colocou, o acesso à cultura nos bairros, né? Você ter possibilidades não só numa área central da cidade. O esporte, né? Tão importante. O esporte. Do jovem, mas também para o idoso. Não, para todo mundo, né? Então, são vários tipos de políticas que estão à disposição, né, do gestor público. Só que a gente precisa de gente na Câmara Municipal, de gente sentada na cadeira de prefeito que entenda a importância disso e trabalhe para isso acontecer. Inclusive, nós estamos num momento bastante oportuno, né? Em 2024 nós temos eleições municipais e é o momento de se debater a cidade, se apresentar as propostas, né, dos diversos partidos, dos diversos grupos, e essa pauta, com certeza, ela tem que estar aí. E hoje o eleitor, embora muita gente eu não gosto de política, não acompanho política, mas o eleitor, nós temos muitos eleitores jovens que vêm com essa mentalidade da questão ambiental, da questão das ciclovias. Então, isso tem que ser debatido e pensando no futuro, sabe? Porque algum dos defeitos dos políticos, eles pensam no mandato, 4 anos. Então, vamos fazer políticas, vamos fazer obras para agora. E não pensar no futuro, nas futuras gerações. E isso é algo que alguém tem que tomar essa medida. Então, vamos fazer um pequeno sacrifício em alguns aspectos para não fazer algo que não vai dar um resultado imediato. Alguns desses planejamentos é médio e longo prazo. Sim. Mas tem que ser iniciado. Se não tiver alguém que inicia, ele nunca vai acontecer, né? Exatamente. Eu participei aqui em Ponta Grossa, alguns meses atrás, de uma audiência pública sobre arborização. Isso foi em junho de 2023, nós tivemos a Câmara Municipal. Ano passado, né? A gente discutiu a política de preservação das araucárias, né? Até aqui tá... Temos um símbolo aqui, né? Símbolo da nossa árvore símbolo. E também a política de arborização urbana. É muito importante que os municípios tenham uma política, um plano diretor de arborização que preveja, né, a adequação à espécie mais adequada, o plantio, o manejo, o cuidado. Que não sejam árvores invasoras. Que não sejam árvores invasoras, de fato. Então, assim, são muitos aspectos que a política tem que considerar, aspectos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Se a gente não olhar, como você trouxe aqui, poxa, como é que vai estar a cidade daqui a 20 anos? O que a gente está fazendo para pensar essa frota de veículos que vai aumentar, a população que tende a aumentar, as pessoas idosas, que a quantidade de pessoas idosas tende a aumentar? Como é que vai estar o acesso à saúde pública? Como é que vai estar o acesso aos equipamentos públicos, o transporte coletivo? Então, tem que ter, assim, né, um olho aqui no presente, um olho no futuro breve e um olho no futuro longínquo também, né, para a gente poder ter ações que vão repercutir para frente. Eu gosto da ideia também, né, muitas vezes o plantio de uma árvore, ele simboliza muita coisa, né? Você muitas vezes não vai talvez colher o fruto daquela árvore. Principalmente se for uma araucária, né? A araucária, se você plantar agora, né, daqui a uns 20, 30 anos, é capaz que você esteja comendo o pinhão dessa árvore que você plantou. Você vai plantar pensando no teu filho e no teu neto. Exatamente. Eu estou com 44 anos, sou pai de 2 meninas. Uma de 11, a Tulasi, e a Sofia, que tem 14. Quando a Sofia estava para nascer, lá no Centro Cívico, lá pertinho do Palácio Iguaçu, em Curitiba, junto ao Rio Belém, a gente começou a fazer um plantio de árvores ali junto à ciclovia do Rio Belém, por conta própria. Não era uma ação autorizada pela prefeitura, era uma área de um gramado onde muita gente estacionava carro, e a gente pensou, não, vamos plantar árvores aqui. E a gente começou a plantar, a gente plantou mais de 90 árvores ali, e a gente começou a chamar aquela área de Jardim de Sofia. Não, desculpa, Bosque de Sofia. Bosque de Sofia. Já. Bosque de Sofia, porque era a minha Sofia. Uma homenagem à tua menina. Que ia nascer, e eu também sou formado em filosofia, então a gente fez uma brincadeira com a sabedoria, né, que é expressa nessa palavra grega tão bonita, que é Sofia.
a gente plantou essas árvores. 3 anos depois, a gente conseguiu, junto à Prefeitura de Curitiba, a oficialização daquele espaço. Então, virou um logradouro público. O Bosque de Sofia. E daí a Prefeitura mudou a nomenclatura, porque bosque é um tipo de nomenclatura, de tipologia, que não era o adequado para aquele local. Então, ficou a plaquinha, está lá, Jardim de Sofia. Está lá até hoje. Se for no Centro Cívico, pertinho ali do Palácio das Araucárias, do Palácio Iguaçu. E as árvores que a gente plantou de mudinhas pequenininhas já estão, assim, aroeira com já 10 metros de altura. E a aroeira dá uma sombra boa, né? Dá muito boa, dá pimenta rosa ali, que dá para ser usado na culinária. Pitangueiras, araçás, araucárias. Então, tem araucárias que já estão bem grandes lá. Mas essa ideia, assim, o simbolismo de que muitas das ações que a gente faz, elas não são para agora, elas não são para um usufruto imediato, elas são ações cujo resultado vão repercutir no passar do tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter na política esse olhar, assim, de que muitas das coisas que a gente faz são para ter um desdobramento no decorrer, né, dos anos. Então, isso é uma medida simples, né? Isso que vocês fizeram foi uma medida simples, mas que a médio e longo prazo tem uma importância muito grande. Sim. Agora vamos falar uma medida que não é simples, que é bastante complexa. Nós estamos aqui com um caderno sobre a cannabis medicinal. Recentemente foi aprovada na Assembleia Legislativa a Lei Pétala, um projeto teu lá de 2019, você com outros 2 deputados, né, deputados e deputadas, que colocaram esse projeto em discussão. Eu participei recentemente aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa de um congresso que falava sobre a questão da cannabis medicinal. Eu, confesso particularmente, tinha pouquíssimo conhecimento. É um assunto que traz bastante preconceito, né? As pessoas leigas como eu, que não conseguem entender a relação entre a cannabis, né, que é popularmente conhecida como a maconha, com relação à questão medicinal. Então essa lei foi aprovada, a lei Pétala, então é importante falar da aprovação, mas principalmente as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é o uso dessa medicação, a que público se destina e qual que é a grande conquista, né, com essa aprovação desta lei aqui no estado do Paraná. Certo, Roberto. Bom, excelente. Eu, assim como tenho muito orgulho de ter sido o autor da Lei da Agricultura Urbana, nesses últimos 4, 5 anos, assim, um orgulho imenso, né, do debate que a gente promoveu em torno do acesso terapêutico da maconha, da cannabis. E a gente conseguiu aprovar a Lei Pétala, que você trouxe aqui a nomenclatura. Pétala é uma criança lá de Curitiba que nasceu com uma síndrome rara. Os pais da Pétala me procuraram quando eu ainda era vereador, em 2018, para a gente conversar sobre o acesso aos medicamentos. Muitos desses medicamentos são muito caros e ainda de difícil acesso. E nós, então, começamos a promover um debate, né, audiências públicas. Eu fui eleito deputado logo na sequência. Levamos esse debate para a Assembleia e o fruto disso foi um projeto de lei que previa a facilitação do acesso a esses medicamentos. Importante, assim, para todo mundo que estiver nos ouvindo, o Estado do Paraná ele já fornece medicamentos de cannabis para mais de 200 pacientes que tiveram que entrar na justiça com prescrição médica, com embasamento jurídico, para receberem esses medicamentos custeados pelo governo do Estado. Além disso, são muitos pacientes, muitas famílias que já têm um habeas corpus, né, tem uma autorização judicial para plantar a maconha em casa. A gente está falando de uma planta, gente, tá? Estou falando de uma planta como essa daqui, ó. Uma planta milenar, inclusive. Uma planta atemporal, uma planta como todas as plantas. Então, essas famílias paranaenses têm a autorização judicial para o plantio e para a extração do óleo. O óleo de cannabis, eu até trouxe aqui, para você ver. Ele pode ser feito artesanalmente, então você tem a possibilidade de, com o acesso à matéria-prima, às flores da maconha, da planta, da cannabis, você fazer um processo relativamente simples de extração desse óleo. O óleo da cannabis ele tem vários canabinoides que chamam, né, que são alguns dos princípios ativos da planta. Os mais conhecidos são o CBD, que é o cannabidiol, e o
THC, que é o tetrahidrocannabinol. E tem muitos outros canabinoides. Esse é o CBD. E esse é principalmente CBD. Eles têm diferentes propriedades terapêuticas, né? Então, não é só o CBD que tem propriedade medicinal, o THC também. Tá? Para algumas situações clínicas, o que mais se aplica é o THC. Isso tudo está sendo objeto de pesquisa em universidades, no corpo médico. Então, é um tema muito importante. A gente está falando de um tipo de medicamento que traz alívio do sofrimento para milhares de pacientes, para diversas condições clínicas, e cujo acesso não pode ser dificultado porque existe um preconceito, porque existe um tabu, porque existe uma ignorância. No fundo é isso. Até porque, como você ressaltou, a utilização é com prescrição médica, com orientação, não é conforme a pessoa deseja. Sim, não, a gente está falando de um acesso a uma farmacopeia, né, a uma planta que tem propriedades terapêuticas. Então, esse é o ponto principal. Nós aprovamos a lei no final de 2022, ela foi promulgada, né, começou a valer, ter vigência no início de 2023, e agora, semana passada, nós tivemos o decreto que regulamenta a lei. A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a SESA, ela finalmente publicou um decreto que regulamenta a lei, e a partir desse decreto, o que vai acontecer? O Estado do Paraná vai fornecer gratuitamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, medicamentos de cannabis com CBD e THC para aqueles pacientes que precisem, que tenham, né, um acompanhamento médico e uma prescrição que justifique que o acesso a esse medicamento é necessário para a sua terapêutica. Então, hoje no estado do Paraná, os pais, as mães não precisarão mais buscar o Poder Judiciário, aguardar meses ou anos para ter acesso a uma medicação prescrita por um profissional médico. Ainda não imediatamente, Roberto. A partir do decreto, né, a gente vai ter alguns passos burocráticos, formais, que o Estado, o Poder Público, vai cumprir. Então, vai ser emitida uma portaria, vai ser criado um grupo de estudos que vai definir esses procedimentos. Então, mas é uma grande conquista. Tá? Sem sombra de dúvidas, a expectativa é que sim, nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente consiga ter esse acesso facilitado, que é o objetivo primordial da lei. Um ponto que é importante a gente fazer a diferenciação. Existe medicamento de cannabis e existe produtos de cannabis. Então, esse óleo, por exemplo, que eu trouxe aqui para você, ele é um produto de cannabis feito por uma associação. Tá? Aqui no Brasil nós já temos associações que têm autorização para o plantio e para a extração e que fornecem os medicamentos para os seus associados. Isso tudo dentro da lei, sem nenhum tipo de ilegalidade. Você tem medicamentos feitos aqui no Brasil já reconhecidos pela Anvisa. Você tem medicamentos importados, você tem produtos importados. E você tem, como eu falei, a possibilidade de, com um habeas corpus, uma autorização judicial, você, sendo um paciente de cannabis com acompanhamento médico, fazer o plantio e a extração para o teu uso. Então, são várias possibilidades que estão aí colocadas. O Estado vai fornecer medicamento de cannabis. Medicamento é aquilo que tem uma bula, que, né, segue toda uma norma sanitária da Anvisa. Anvisa, né? Regulamentado pela Anvisa. Não é um produto qualquer, é um medicamento. Não é um produto feito na rua, vendido aqueles... Não. Tá? E orientado justamente por um médico, né, uma médica que vai dar essa devida prescrição para o paciente. Além disso, né, o que a gente está lutando? Que o Brasil tem uma lei federal que regulamente o acesso medicinal, que regulamente a pesquisa, que regulamente o uso cosmético. Você tem diversos países do mundo que estão estudando as propriedades terapêuticas, medicinais da maconha, e você tem uma economia que está crescendo em torno disso. A maconha também ela pode ter fibras para roupas. Então, tem uma série de usos que estão fortalecendo economias de outros países, enquanto aqui no Brasil a gente está gastando milhões e milhões de reais simplesmente numa repressão, sabe, da planta. Então, essa é uma perspectiva que se coloca... Mudar o enfoque da utilização da planta. Mudar o enfoque, né? O STF está avançando numa discussão da descriminalização, de certa forma, ou da despenalização de usuários, mas a gente precisa pensar essas perspectivas mais amplas, né?
A cannabis medicinal, e aqui a gente homenageou a Pétala, né, essa criança, ela tem essa potencialidade de trazer uma qualidade de vida para a população que precisa de forma muito, muito potente, muito forte. Os relatos que a gente ouve de crianças com convulsões, de pacientes com epilepsia, de pacientes em tratamento oncológico, tratamento de câncer. Tem a cura do câncer? Não, mas você consegue ter uma qualidade de vida para aquele sofrimento. Aqueles efeitos tão adversos de quimioterapia, de radioterapia, a perda de apetite, a náusea, o enjoo, que com a cannabis são aliviados esses sintomas tão nocivos e tão prejudiciais. Situações de crianças e de pacientes com várias convulsões por dia. Nesse congresso que eu tive aqui na UFG, que eu participei, ali teve uma mãe, né, estava com o filho dela e ela deu o relato dela. O menino nasceu com um problema de saúde e ele tinha centenas de convulsões diariamente. Aí ela teve que buscar o Poder Judiciário, começou a utilização da cannabis medicinal e hoje ele tem uma vida, assim, primeiramente ela falou, primeiro ele está vivo. Sim. Que não era Era o prognóstico dos médicos. Então, com a utilização dessa medicação, deu uma qualidade de vida, mas principalmente manteve ele vivo e hoje um adolescente quase que 100% saudável. Em desenvolvimento, né? Então você tem essas potencialidades e a gente tem que torná-las acessíveis para a população, não de uma forma elitizada. Não, eu tenho dinheiro, eu consigo. Não. A gente tem que garantir que pelo SUS isso seja possível. Uma outra luta que vai acontecer, eu tenho certeza disso, se possível nos próximos meses ou anos, talvez, é a inclusão na própria farmácia viva do SUS, de você ter no hall de plantas medicinais a cannabis, tá? Para você usar como chá, para você usar como óleo, né, como extração, como tinturas. Então, isso também eu tenho certeza que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Aqui no Paraná, para concluir esse tema, a gente também está fomentando junto à Secretaria de Tecnologia uma linha de pesquisa, de financiamento à pesquisa em cannabis. Isso vai acontecer. Nós já tivemos por parte do secretário Aldo Bona, ex-reitor da Unicentro e atualmente é o secretário de Tecnologia, responsável pelas nossas universidades, responsável pela Fundação Araucária, a sinalização de que nós teremos uma linha de financiamento à pesquisa para os pesquisadores, para os cientistas aqui do estado que estão pesquisando o uso terapêutico da cannabis. Então, é uma grande conquista. O Paraná vai dar, com certeza, um passo para estar na vanguarda desse tema. E, como a gente tem falado, assim, é um bonde histórico que está passando. E a gente não pode ficar de fora disso. Assim, vários países aqui da América Latina já têm uma legislação muito mais avançada para a maconha, para a cannabis, para a pesquisa, para os fins econômicos, para todas as potencialidades que essa planta tem. O que não dá para a gente continuar a partir do ponto de vista do preconceito, da ignorância, pensando tão mal sobre essa planta. Ela tem que ser colocada justamente... a gente cresce, né, Roberto? Eu estou com 44 anos, com uma visão de que maconha, a pessoa vai... Poxa, o álcool é muito mais nocivo que a maconha e a gente vê o álcool consumido assim, imensamente estimulado, indústria aqui mesmo, né, em Ponta Grossa, o tamanho da indústria cervejeira. O cigarro, até há pouco tempo, tinha propaganda durante um tabaco, né? Cigarro, e a gente está falando de um acesso medicinal que salva vidas aqui das pessoas. Então, eu acho que a Lei Pétala, com certeza, é um marco histórico que aqui o estado do Paraná conseguiu, né, a gente conseguiu ter essa aprovação. E, de novo, assim, é um grande orgulho. A gente conseguiu, nesses anos, aprovar algumas leis importantes. Aprovamos uma lei que prevê o fomento ao bambu, ao plantio, à pesquisa e aos diversos usos que também essa planta tem para a humanidade. A lei das doulas. As doulas são acompanhantes das parturientes, das gestantes, né, que fazem um trabalho de apoio psicológico e também físico para o momento do parto, muito importante, a lei das doulas, a lei da cannabis, a lei do lixo zero, que prevê um fomento de uma cultura lixo zero, uma cultura que
não existe lixo, existem resíduos mal aproveitados. A destinação daqueles produtos, né? Devido à destinação, Reciclagem para... a semana lixo zero, aprovamos uma lei que prevê que todas as obras do estado do Paraná, com recurso dos paranaenses, ela de rodovias, infraestrutura urbana, ela tem que prever ciclovias também para os usuários da via. Então, são leis importantes assim que o nosso mandato teve um papel decisivo e muitas outras que estão tramitando, né? E essas já são leis conquistadas. Essas são leis Outras conquistadas. instituições, né? Essa questão da cannabis, por exemplo, já de 2019. Já está sacramentado. Isso, então Já é lei. é um processo, uma discussão, inclusive com debates públicos, enfim. E muitas outras que estão projetos de lei, que estão, né, frutos de... vão passar por audiências públicas e debates com a sociedade. Muito bem, então você que está nos acompanhando aqui no Portal BNT, no Papo Aberto com o Roberto, nós estamos hoje com o deputado estadual Goura Nataraj, Goura, né, popularmente conhecido como Goura. Para a gente finalizar aqui, você está essa semana aqui na região dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, para discutir a questão das eleições 2024. Nós falamos agora há pouco que é um ano de discussão, de debater a cidade, né, você como presidente estadual do PDT, então está fortalecendo o partido e fazendo as discussões tão importantes para o PDT e para as cidades. Então, o que você pode colocar aí com relação ao PDT estadual e também local e regional? Bom, eu estou presidente, né, do partido, do PDT, que é um partido histórico da democracia brasileira, o partido de Leonel Brizola, o partido de Darcy Ribeiro, de Abdias do Nascimento, de figuras muito importantes, né, para a história política brasileira. Então é um local, um cargo que eu ocupo com muita honra e muita responsabilidade. Atualmente eu sou o único parlamentar em nível de deputado, né, do PDT, sou o único deputado estadual, e a gente está reestruturando o partido para esse ano de 2024, para disputarmos as câmaras municipais, disputarmos também projetos de prefeituras, né, projetos majoritários. Nessa perspectiva, Roberto, primeiro, que o PDT é o partido da educação, é o partido da luta dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, do trabalhismo, é o partido dos direitos humanos, da cultura, do meio ambiente também. Isso já está no nosso estatuto de 1979, o ano que eu nasci, já está lá a defesa do meio ambiente como um dos pontos centrais. Então não é uma coisa nova do partido, não é um godismo. Não é. Inclusive agora cunhou-se um termo que é o ecotrabalhismo, que é a luta do trabalho, dos direitos dos trabalhadores com a luta ecológica. Eu integro dentro do partido também esse movimento do ecotrabalhismo. E aqui no Paraná, então, nós estamos preparando, né, o partido. Agora, até o dia 5 de abril, é o prazo para quem quer ser candidato se filiar a um partido político. Estamos convidando as pessoas a estarem junto conosco, quem tem um projeto de querer ser candidato, né, filie-se ao PDT, participe, busque o PDT do seu município, para que a gente possa apresentar bons projetos para a população paranaense, bons programas, boas propostas que vão trazer qualidade de vida nas cidades, que vão defender a educação pública de qualidade para toda a população, defender a ciência, defender a pesquisa, defender os trabalhadores. E agora eu estou terminando um giro aqui, vou voltar para Curitiba, que é a minha cidade, onde eu moro hoje de noite, mas eu estive em Irati, estive em Prudentópolis, e hoje aqui em Ponta Grossa a gente vai também ter uma grande reunião do nosso partido. Estamos com o vereador Ede, né, presidindo o PDT aqui de Ponta Grossa. Estamos preparando o partido para as eleições municipais aqui de Ponta Grossa e de todo o Paraná. Eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba. Vai estar na disputa. Se tudo der certo, se Deus quiser. Eu fui candidato em 2020, como eu falei no início da conversa, a gente ficou em segundo lugar. E agora é um novo momento, a gente quer reapresentar o nosso nome para a população de Curitiba, mas estamos juntos nessa articulação para todo o estado do Paraná. Então, o PDT já está organizado em quase 200 municípios e o que a gente quer é pensar um projeto com coerência, um projeto que a gente tenha uma coerência de ideias, né, um partido da educação, da cultura, do meio ambiente, junto com um compromisso político, um compromisso da gente ir crescendo aos poucos no estado, em 24, 26, 28. Então, apresentar, né, bons projetos para a população paranaense. O PDT já presidiu
Curitiba já presidiu o governo do estado do Paraná, então nós queremos novamente colocar o partido nesse patamar aqui de relevância para o estado. Muito bem, então nós tivemos aí com o deputado Goura, agradecemos imensamente, Goura, a tua participação aqui no Papo Aberto com o Roberto, né? Aproveitar essa tua passagem aqui na região dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, para que a gente possa debater, para que as pessoas conheçam um pouco mais, não só do teu trabalho, do partido, mas principalmente de questões tão essenciais, a saúde, que é uma questão da Lei Pétala, para que isso seja difundido e para que as pessoas realmente tenham acesso nessa questão à saúde tão importante para as pessoas, enfim. Então a gente agradece a tua participação e trazer essas informações aí para os seguidores do Portal BNT aqui de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Que bom, Roberto. Eu que agradeço. E também só sobre a Lei Pétala, é importante todo mundo que quiser mais informações também cobrar da SESA, da Secretaria de Saúde, porque eles agora têm que emitir essas portarias e dar essa informação para toda a população. A gente está lá de olho, cobrando, mas é uma cobrança da sociedade como um todo. E também dizer para todos que queiram acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, a gente está presente, o nosso gabinete na Assembleia está de portas abertas. Quem tiver ideias, sugestões, críticas, denúncias a serem feitas, pode trazer para a gente, o gabinete vai dar toda a atenção. E parabéns você pelo trabalho, tá? E por abrir esse espaço. Eu sou muito agradecido por a gente poder falar de política, falar de coisas importantes para a população. Obrigado. Nós que agradecemos. Então foi mais um episódio do Papo Aberto com o Roberto. Lembrando, para vocês compartilharem e curtirem a nossa live, a nossa transmissão. Esse programa que é um oferecimento aí das farmácias Fleming, uma apoiadora tanto do Papo Aberto quanto do Portal BNT. Nós ficamos por aqui com mais um episódio e daqui a uns dias estaremos com outros assuntos aqui de interesse à comunidade aqui de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Um abraço e até o próximo episódio do Papo Aberto com o Roberto.